Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui para a gente falar sobre o empate do Bahia ontem contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, estádio do Mineirão. E tem alguns pontos para a gente tratar, né, sobre o jogo de ontem. Eu até que imaginava que o jogo era empate, né? Meu palpite, inclusive, foi de 0-0, mas o jogo terminou em 1-1. Resultado em si não foi um resultado ruim. É claro que o time do Cruzeiro vinha dos últimos 10 jogos e apenas uma vitória no campeonato. Agora são 11 jogos, né, com uma vitória só no campeonato. Com o Diniz ainda não venceu. E o Bahia tinha a possibilidade sim de ganhar sua partida ontem jogando lá no Mineirão. Mas o futebol ele é jogado, né? Eu digo que o futebol tem uma tendência, mas as coisas acontecem dentro de campo, daquilo que se trabalhou, daquilo que se organizou, que se pensou para a partida, o modelo de jogo. Às vezes você tem um modelo para o jogo, tenta colocar em prática, mas o adversário vem com uma situação diferente que não encaixa aquele modelo seu. Essas coisas acontecem. Mas vamos falar sobre o que aconteceu ontem. Eu acho que o Bahia fez uma boa partida, tá? Eu vou polemizar aqui. Alguns acharam que não. Depois do jogo eu fiquei ouvindo a rádio, né? E os chats também. E eu vi muita gente reclamando do Rogério Ceni mais uma vez. Eu só tenho uma crítica a fazer ao Rogério Ceni. Eu acho que a escalação, a gente não pode cobrar, gente, sabe? Todo mundo pediu para que ele não entrasse com o Iago Felipe. Então vamos ser justos, ele não entrou com o Iago Felipe. Ele, vou botar o Jean Lucas aqui, né? E vou entrar com o Biel. Fez um time ofensivo para tentar vencer o time do Cruzeiro. Então tem críticas ao Rogério sobre escalação? Não. A crítica que eu tenho ao Rogério, a primeira é sobre o posicionamento de Jean Lucas. Pô, o cara ficou tantos dias trabalhando, né? E com certeza com o Jean Lucas ali na cabeça de área e não conseguiu dizer ou passar para o Jean Lucas o que ele tinha que fazer dentro de campo. O Jean Lucas estava meio que perdido dentro de campo, né? Naquela função de primeiro volante ali. Se o Cruzeiro fosse um time com mais capacidade do meio de campo para frente, o Cruzeiro poderia ter feito gols do Bahia, porque o Bahia ficou muito aberto ali e não definiu quem era aquele segundo homem do meio de campo, porque o Tassiano não foi o segundo homem do meio de campo. O Tassiano estava jogando mais na frente, né? O Everton que voltava, o Everton Ribeiro, mas não chegou a ser. O Everton fez o mesmo papel de quando o Caio Alexandre está jogando. Cauli, pelo amor de Deus. E aí tem um torcedor que vai assim, você só critica Cauli. Não, a gente critica todo mundo. A gente não pode criticar à toa. A gente critica a partir do que o atleta faz dentro de campo. E mais uma vez, Cauli foi muito mal no jogo de ontem. Teve um lance, né, no primeiro tempo, que está perto da área, do lado esquerdo. A bola quica na frente dele 2, 3 vezes. O adversário vem de longe, consegue tomar a bola, partir, sair dele numa boa, ele nem para dar o combate no adversário. Cauli, eu volto a dizer aqui, é a cara da tristeza. Você olha para Cauli dentro de campo, você vê uma tristeza no rosto de Cauli, parecendo que não quer jogar, está pedindo para sair do time, porque ele não está em boa fase. Muito mal o Cauli mais uma vez. Everaldo mal, né? Apesar de ter conseguido fazer uma finalização lá, quase que a bola entra. Cássio fez uma defesa extraordinária, porque quando ele chuta, a bola bate no adversário e vai para fora. Mas a crítica ao Rogério, a primeira é essa, do mau posicionamento. Veja que o Bahia toma um gol do mau posicionamento defensivo. Tomou o segundo, a sorte é que o jogador estava impedido, participou da jogada. Mas o gol que o Bahia toma que valeu, tá todo mundo perdido ali, né? Tá Juba perdido, tá Cauli, tá Canu, tá Gabriel Xavier, todo mundo ali, os caras livres dentro da área para fazer o gol. E a segunda crítica ao Rogério Ceni é ter tirado o Biel do jogo. E aí na entrevista coletiva, gente, essas coisas no futebol, elas não são padrão não, sabe? Não é padrão, não, eu tenho que tirar porque o cara voltou agora, a gente imaginou que ia jogar 45 minutos, o cara estava bem em campo. Uma coisa é o que você pensa durante a semana, outra coisa é o que está se mostrando dentro de campo. E o Biel tinha acabado de perder um gol, estava vivo dentro do jogo, aceso dentro do jogo, fez um bom primeiro tempo, criou jogadas de contra-ataques para o Bahia, finalizou, deu assistência. Então não era o momento para o Biel sair ali, porque era a válvula de escape que o Bahia tinha, dando amplitude pelo lado esquerdo. E aí, para azar dele, assim que tira Biel, o Bahia toma o gol, não é?
A sorte é que os jogadores que entraram bem. Entraram bem. E o Lúcio, mais uma vez, provou contra até alguns, né? Porque quando o cara entra e tem pouco tempo para mostrar, ele tem que fazer o que ele fez ontem, Lúcio, fazer o gol. Porque o cara entra com poucos minutos de jogo, o torcedor já quer que o cara seja o Pelé, que o cara arrebente, e não é assim o futebol. O jogador precisa se adaptar, o jogador daqui que ele esquente dentro do jogo, para que ele entre realmente, não é fácil. E aí aqueles que diziam que o Bahia gastou 65 milhões num jogador ruim, não é ruim. Tanto é que está na seleção do Uruguai. Então o cara entrou mais uma vez ontem, fez o gol, quase que faz o segundo gol. A sorte do Cruzeiro, que o zagueiro chegou junto ali, a bola ainda ficou por dentro da área ali. O Lúcio entrou bem, né? E aí o técnico botou Depena também. O Borducci até entrou bem ontem, não entrou mal não. Entrou bem no jogo, mais aceso, mais vivo, né? O Bahia foi um time mais competitivo. Eu acho que nos últimos 10 jogos, pelo menos, foi a melhor partida do Bahia, na minha opinião. Eu estou olhando a nível geral. O Bahia, em outros jogos, não criava nem oportunidade de gol. Criava uma, duas dentro do jogo. Ontem o Bahia criou inúmeras oportunidades de gol, finalizações que o Bahia teve, mais posse de bola no campo do adversário, o que faltava. Vejam como um jogador que dá amplitude, um jogador que entra pelo corredor lateral, vejam como facilita para os meias, para os laterais, para os zagueiros. Porque quando você só tem meia, e a gente já explicou isso várias vezes, você obrigatoriamente está tocando para o lado, porque você não tem alguém na frente para você verticalizar. Então, com o Biel e o Everaldo, o Bahia tinha 2 atacantes verdadeiramente, e ainda o Tassiano chegando, de vez em quando o Gilberto chegando na lateral, o Juba mais tímido, mas mesmo assim deu amplitude e o Bahia conseguiu jogar perto da área da equipe do Cruzeiro. Por isso o Bahia criou oportunidades de gol. O resultado foi justo? Na minha opinião, sim. Eu acho que o resultado foi justo. Se o Bahia toma aquele segundo gol ali, se aquele segundo gol valesse, acho difícil o Bahia reverter a situação. Mas, como o gol foi anulado pela arbitragem, pelo VAR, né? O VAR chamou o árbitro foi lá e viu que o jogador que estava impedido, ele participou do lance, participou da jogada, apesar de não ter tocado na bola. Ficou 1-0 e acendeu mais o Bahia. Com as modificações, o Bahia conseguiu atacar e terminou fazendo o gol com o Lúcio, que terminou sendo escolhido, inclusive, o cara do jogo da partida de ontem. Tenho mais uma ressalva, né? Nós vimos ontem que o Rogério levou 24 jogadores, tirou um dos goleiros, né? Levou 12 jogadores no banco, ele tinha 13, tirou um dos goleiros, levou todos os jogadores de linha. Aí eu fico me perguntando, né? O Bahia tem Sidney, aí as informações que chegam, o volante, que está matando a pau, o volante da base. Fez uma grande partida contra o Retrô agora, onde o Bahia venceu de 3-0 pela Copa do Brasil, não é isso? E o Bahia vai jogar a segunda partida. Ele não tinha o Caio Alexandre, Rezende machucado, não era para ter levado o jogador para um jogo como esse. Então tem alguns detalhes que a gente tem que tocar. O próprio atacante, que não estava na seleção, Juan Pablo, poderia estar também. Você tem que estar levando aos poucos jogadores da divisão de base, até para motivar não só aqueles que estão indo, mas os outros, com a possibilidade de levar e jogar também no time principal. Então eu acho que foi uma boa partida do Bahia, daquele jogo chato que o Bahia vinha fazendo, aquele time irritante que estava sendo o Bahia. Eu acho que o jogo foi bom do Bahia, que abre, é claro, né? O Bahia está na 6ª posição, mas o Internacional tem 2 jogos a menos, e o Internacional vai enfrentar o Grêmio, pode já ultrapassar um empate, né? O Internacional já ultrapassa o Bahia e tem 2 jogos a menos, mas o Bahia pelo menos ainda está vivo ali para brigar pela 6ª posição. Não acredito que o Bahia brigue pela 4ª posição, mas pela 6ª sim, para ficar na pré-Libertadores. Mas valeu o empate fora de casa. Sei que tem muita gente chateada ainda, mas eu acho que foi um bom jogo do Bahia, e abre perspectiva de boas partidas em outros jogos. Agora o Bahia enfrenta o Vasco lá no São Januário. Valeu, galera, um grande abraço a todos aí, ótimo final de semana, e que Deus abençoe a todo mundo.